Oi, eu sou Bernardo e hoje eu vou falar sobre o estudo do gerenciamento das vozes textuais, o emprego do discurso direto, indireto e indireto livre, no texto Capitães de Areia do Jorge Amado. Então, esse texto é um romance, é uma narrativa longa, então durante toda essa narrativa é notável a presença de diferentes vozes no texto. Nessa ficção, o narrador, como um ser fictício interior ao discurso, cria e gerencia o mundo ficcional e nos faz conhecer as palavras e os pensamentos dos personagens por meio de três modos de indicar as vozes presentes no texto: o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Os três tipos de discurso alternam-se com o discurso do narrador, que apresenta os fatos, os cenários, as figuras que compõem a obra e também anuncia as falas dos personagens, intercalando-as com a narrativa. Bom, eu vou explicar agora quais são os três tipos de discurso, qual é a função de cada um. O discurso direto, ele é uma forma de escrita em que a fala do personagem é isolada e ela é escrita de forma igual ao modo em que o personagem falou. Geralmente, esse discurso direto conta com travessão e um verbo dicente, que serve para indicar que a frase em questão foi dita por uma personagem da narrativa. O discurso indireto, diferentemente do discurso direto, não reproduz a fala de forma exata. Nesse discurso, o narrador conta o que aconteceu e descreve as falas dos personagens, flexionando os verbos para o passado. Muitas vezes, essa fala é mudada, visando passar apenas a ideia central do que foi dito. Então, durante a narrativa, o autor narra o que a personagem falou, sem reproduzir diretamente as mesmas palavras que ela falou. O discurso indireto livre, que é o último, ele é uma mistura dos dois discursos que eu acabei de falar. Ele intercala entre um e outro de forma que narra os acontecimentos e cita frases dos personagens ao mesmo tempo. Durante toda essa narrativa, o discurso mais presente e mais notável é o discurso direto, pois ele diz respeito aos diálogos que constantemente aparecem do texto, são demarcados por travessão e são indicados por verbo dicente. Podemos pegar como exemplo de discurso direto no texto Capitães da Areia a página 25, onde durante todo o texto as falas são marcadas por travessão. Tu sabes, sem pernas, que ele é um bicho caiado. Pode não pagar bem, mas é uma cova, dali não sai nada, nem a gancho. Aí o segundo travessão demarca a fala do outro personagem do diálogo. Também paga uma miséria, e é interesse dele não dizer nada. Se ele abrir a boca no mundo, não há costas largas que livre ele do chilindró. E percebemos que a cada travessão serve para demarcar o espaço da fala de cada personagem. Toda vez que aparece um travessão, significa que mudou o personagem da narrativa. Tá bom, sem pernas, você não quer topar o negócio. Vá embora, mas deixe a gente combinar as coisas direito. Não tô dizendo que não topo. Tô só falando que trabalhar para um gringo ladrão não é negócio. Mas se tu quer, ele diz que desta vez vai pagar melhor. Uma coisa que pague a pena. Mas só chapéu de feltro bom e novo. Tu, sem pernas, podia ir com uns fazer esse negócio. Amanhã de noite, Gonzales manda um empregado do 14 aqui para trazer os miúdos e levar as carapuças. Exemplificando o discurso indireto e o discurso indireto livre, nós podemos usar a página 142 do livro, que é o seguinte: Pirulito ficou rezando em voz baixa, ainda atracado com o santo. Parecia um quadro estranho. Ao fundo, Almiro soluçava e dizia que não. Então, nessa parte, a gente vê que o narrador tá prosseguindo na narrativa, contando os acontecimentos, descrevendo o cenário e as ações do personagem. E aí, do nada, ali na segunda linha, ao fundo, Almiro soluçava e dizia que não. Ele não usa travessão para demarcar esse discurso. Então, a gente pode dizer que isso é um discurso indireto.
E indireto livre, porque ele estava no meio da narrativa e já mudou para uma fala. Ele narra o que o personagem disse passando a mensagem. Ele não precisa explicitamente dizer com todas as palavras o que a personagem disse, mas ele passa a mensagem para o leitor de que o Almiro estava dizendo não. Depois disso ele continua. Pirulito rezava, e os outros estavam indecisos, não sabiam o que fazer. Barandão tremia de medo, pensando que estava contagiado. É possível também usar a página 90 como exemplo para discurso indireto. Veja só. Pedro Bala sentiu uma onda dentro de si. Os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus, onde Deus seria igual para todos. Então, olha aqui nesse trecho. Pedro Bala sentiu uma onda dentro de si, os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus. Ou seja, esse discurso indireto passou para o leitor a mensagem do que o padre queria dizer. Não necessariamente as palavras do padre foram literalmente estas, mas ele passa essa mensagem de forma narrativa, sem uso de travessão e sem explicitar um diálogo. É só uma citação de uma fala do padre, de forma narrativa. Então, essa foi a minha análise com relação ao estudo do gerenciamento das vozes textuais, com relação ao emprego do discurso direto, do discurso indireto e do indireto livre. Tudo isso a respeito do livro Capitães de Areia, do Jorge Amado.